bem-vindos a mais um episódio do Acredcast, nessa edição mais do que especial, aqui direto do Detal, falando de pluralidade, diversidade, acessibilidade, de projetos incríveis que estão acontecendo aqui. Hoje, de novo, apresentando esse episódio com a querida Thalita. Fala, tudo certo? Mais um episódio junto, mais né? um. Isso aí. E hoje... convidados incríveis aqui, o pessoal do Ecolar, que eles vão contar tudo pra gente sobre esse projeto incrível. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Prazer estar aqui. Eu sou o Ricardo Teles, sou cofundador do Ecolar e aqui também pode ir. Beleza, obrigado pelo convite. Que isso? Prazer, uma honra aqui Prazer bater é com nosso. vocês. Eu sou Fernando Teles, sou fundador do Ecolar, né, junto com todo o time aí. E é um prazer imenso, uma honra participar desse movimento tão grande chamado Detal, né? A gente está muito feliz de estar aqui. Me conta um pouquinho o que é esse projeto, como surgiu. A gente já sabe pelo nome que vocês são irmãos, então já tem uma questão familiar aí. Então conta um pouquinho pra galera descobrir mais. Cara, é uma história longa, mas a gente vai resumir. O Ecolar, ele é fruto da nossa história, né? Porque o Ecolar, ele surge para dar dignidade para as famílias que estão nas periferias, surgiu em São Paulo, né? Focado em habitação, quando ele surge em 2014. Só que na verdade ele tem a ver com a nossa história, porque a gente nasceu e criado na favela. Então essas questões habitacionais é um problema que a gente sofre desde sempre. Então não tem como falar do Ecolar sem falar da nossa trajetória, né? Então, a gente viveu esse drama, esse dilema da habitação insalubre, morando em cortiço, morando em comunidade, sem infraestrutura. A gente morava, a gente pensa nos dias de hoje, né? E fala assim, o quanto é difícil a vida na periferia, o quanto é difícil a vida na comunidade por falta de estrutura, falta de oportunidade. Imagine isso na década de 80, no meu caso. Nasci ali na década de 80, década de 90, a gente não tinha tecnologia nas mãos, não tinha essas informações tão acessíveis. Então a gente morava num cortiço, as ruas eram de terra, tinha muito terreno baldio em São Paulo, e isso hoje em dia é raro. E naquela época tinha, a gente brincava muito nisso. Enfim, a gente morava num corticinho, numa casinha muito pequena, né? Nós cinco, era eu, o Ricardo, meu irmão, tem mais o irmão Eduardo e os meus pais. Então eram 2 cômodos ali com mais 8, 9 famílias que moravam nesse cortiço. Então a gente viveu o drama da comunidade aí, né? Então, bom, a gente foi crescendo, infelizmente a gente perdeu muitos amigos, né? Pra criminalidade, enfim, pro tráfico, etc. Só que graças a Deus e o trabalho dos meus pais, que são os nossos heróis, a gente virou o jogo, né? E aí, bom, foi passando o tempo, a gente foi se envolvendo com as questões de voluntariado, com essas questões que foram tomando os nossos corações, né, de fazer alguma coisa para a comunidade, para ajudar a melhorar a vida da comunidade. Quando em 2014 a gente teve a ideia de iniciar o Ecolar, e ele surge com a ideia de um projeto, né, para ajudar uma família que estava necessitada de uma casa. Era para uma família no começo? Uma família, isso em 2014. Uma família que vivia um drama muito semelhante ao nosso, morava num barraco. Um casal com 6 filhos, eram 8 pessoas ao total. E eles estavam morando num barraco que estava quase caindo na cabeça deles. Eu lembro como se fosse hoje, era um janeiro de 2014, foi um janeiro muito quente. E a gente entrou no barraco deles assim, a gente já estava acompanhando essa família já há algum tempo. E a gente entrou e estava impossível de ficar dentro. A gente inclusive saiu para conversar lá fora, de tão quente que estava. Embaixo do sol estava mais agradável do que dentro da casa. Exatamente. E a gente saiu para trocar uma ideia, enfim. Foi quando eu fui para casa e aí eu chamei meu irmão. Na época a Thalita não era minha esposa, era minha namorada. E aí eu chamei ela para conversar e falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Foi quando surgiu a ideia de ajudar essa família. Bom, e aí como que a gente vai ajudar essa família? Afinal de contas é uma casa, não é comprar uma cesta básica. Não é tão acessível. É muito mais complexo, né? Exatamente. E aí a gente falou, como é que a gente resolve esse problema? E aí a gente começou a correr atrás de alternativas, organizações que tinham trabalho e tem até hoje trabalho de moradia, como que a gente poderia fazer alguma coisa. E aí a gente falou, bom, vamos comprar um terreno em outro lugar na própria comunidade ou uma casa na própria comunidade para essa família. Aí a gente começou a especular e a gente viu que o boom imobiliário também existe na favela. Não é só fora dela. A gente imagina, né? Exatamente. A gente falou, bom, não vai ser possível. Acho que a gente não vai conseguir esse caminho. Foi quando eu tive a ideia e eu levei para eles, eu falei assim, e se a gente construísse uma casa para essa família?
falei, mas peraí, como? Bom, vamos dar um jeito de construir. E aí, enfim, a gente chamou alguns amigos. Na época tinha um amigo que estava estudando arquitetura, compartilhei com ele a ideia. Falei, você consegue desenvolver um projeto? Mas aí a gente compartilhou com ele algumas ideias. Só que a gente queria fazer um esquema diferente de casa. Uma casa sustentável, de baixo custo, que a gente inovasse e tal. E aí ele trouxe um projetinho 3D lá pra gente. E a gente falou, sentamos, conversamos, né? Falou, putz, será que a gente consegue construir essa casa? E a gente falou, acho que a gente consegue. E aí a gente levou pra família o projeto 3D. E a gente apresentou, falou, ó, tá aqui o projeto que a gente quer apresentar pra vocês e ver se vocês topam. E a gente queria construir uma casa nova pra vocês. E aí eles olharam o laptop, a gente abriu o laptop, o notebook na frente deles, eles já se espantaram assim com o laptop na casa, no barraco deles. E aí quando eles viram o projeto 3D assim, eles começaram a chorar, né? Imagina, cara. Imagina o que significa para uma família. Exatamente. Né? Eu imagino, sei lá, como mãe, para um pai e para uma mãe, ver a possibilidade de dar uma casa para os seus filhos numa outra configuração, Sim, né? Que é o mais importante, com né? dignidade. Seu lar. É dignidade. E o lar, ele traz um negócio que é muito profundo, né? A gente costuma dizer que a gente costuma achar que o lar nos protege só das intempéries do ambiente, né? Do ambiente externo, da chuva, do sol, etc. Mas isso trabalha questões emocionais muito profundas, questões psíquicas muito profundas, né? Quando você está cansado, o que você deseja? Você quer ir para casa? Sua casa, sua cama, refúgio, é o teu descansar. conforto, né? É seguro. onde você se sente acolhido, exatamente. Então tem uma questão psíquica, emocional, estrutural muito forte no lar, na casa. Então é disso também que a gente fala, né? A gente costuma dizer que uma casa é fácil construir. A gente até brinca, uma casa é fácil construir. Você constrói, exatamente, você constrói com prego, com madeira ou com tijolo, mas um lar é mais difícil. São outros elementos que você utiliza para construir um lar, que é amor, afeto e etc. E aí quando a gente apresentou hoje, só que um adendo. Hoje é mais fácil construir, só que nessa época era muito difícil. Exatamente. Hoje um dia nós construímos Hoje vocês uma casa, já têm um dia. todo um know-how. Hoje a gente constrói dia. casa em um dia. Em um dia a gente constrói Vamos casa. chegar lá que você tem que contar isso. Que Que isso? A gente constrói casa. Mas nessa ocasião a gente construiu, não foi um absurdo também, a gente construiu acho que em 7 ou 8 dias. A primeira Essa casa, primeira 7 casa. dias. 7 dias, a primeira casa. E foi muito legal, porque quando a gente apresentou, eu lembro que estava eu e a Thalita, minha namorada na época, nessa apresentação para eles, e a nossa expectativa era que eles, na verdade, não aceitassem. Se eu disse, era minha. E aí eu descobri depois, eu fui muito covarde, né, nessa ocasião. E aí eu percebi que eu estava ali muito mais por uma tentativa de alívio de consciência do que ajudar a família de fato. Ali eu tomei um choque, assim, comigo mesmo, sabe? E aí na hora que ela falou assim, a gente quer, aí eu falei, eita, eles querem. Agora nós temos que construir. Agora vai ter que fazer. Agora nós temos que cumprir, porque Exatamente. você não chega para uma família e fala assim, vou fazer uma casa para você falar, então não vai dar. É isso que Poxa. acontece. Porque infelizmente essas pessoas já estão acostumadas Não, a ter esse com tipo de isso. frustração. Chega lá toma uma cesta básica e eu te prometo isso, Exato. isso, isso. Não, mas porque, quando né? vai vir? Aí some. Exato. Vem. Então eles já estão Depois da acostumados, volta, todos os ninguém dias aparece. tem frustrações. Então a gente lava, não podemos ser mais um Exatamente. para frustrar os sonhos, as vontades. E aí na hora que ela falou isso, né, a família falou isso, a gente saiu, aí eu olhei pra Thalita e falei, ih, agora ferrou. Eles aceitaram. Aí ela olhou pra minha cara e qual o problema com isso? Era pra eles aceitarem. Aí eu fiquei envergonhado comigo mesmo, porque no fundo, aí eu percebi que, cara, eu tava ali numa tentativa de alívio de consciência, sabe? E aí ali eu fui transformado, assim, foi mais um passo de transformação pra minha vida. E aí eu olhei pra minha esposa e falei assim, é verdade, vamos pra cima. E aí eu levei e falei, ó, a gente se ferrou, vamos ter que construir. E aí é onde a gente tem recurso para isso. E aí foi muito legal isso também, porque na época, a minha esposa hoje trabalha, a gente trabalha tudo junto, família, tem um time grande e tal, mas na época a Thalita não trabalhava, né, a organização estava começando, ela era executiva numa multinacional, e a gente já conversava um pouco sobre casamento e ela estava guardando um pouco de dinheiro, porque ela ganhava bem, eu não, né? Então ela conseguia guardar um pouco de dinheiro e a gente estava fazendo um fundinho ali, pensando no casamento futuro. E aí ela falou assim, e aquele dinheiro que a gente está guardando? Quando a gente pode pegar uma parte e construir a casa. Eu falei, demorou. Aí pegamos um recurso que estava lá e a gente construiu a casa. Só que na favela, quando você entra na quebrada, na favela, na comunidade, quando você vem com uma solução que
99% das pessoas necessitam, 99% das pessoas vão bater na sua porta e falar, eu também quero. Também quero, sim. Como que eu faço para ganhar uma casa como essa? Pô, uma casa, exatamente. E aí vem uma família com mais 3 filhos. E aí você fala, putz, a gente precisa construir para essa também. Não, mas antes de chegar nessa parte, quando a gente terminou essa primeira casa, foram 7 dias intensos de algo que foi diferente de tudo que a gente já fez na vida. Uma dúvida, em quantas pessoas vocês construíram uma casa em 7 dias? E como vocês fizeram isso? Porque tipo, é impressionante. Cara, até hoje a gente não sabe. Hoje a gente sabe, mas acho que hoje a gente não faria. Foi um time muito grande, foi um time muito grande, de mão na massa mesmo, diretamente, 2. Teve alguns ajudantes. E a família? E a família ajudou. A família ajudou. Mas eu e o Fernando. Caramba. E aí nós dois, as nossas esposas, ajudaram quando elas podiam, porque elas trabalhavam. Foram 7 dias também. corrido direto. A gente pausou o nosso trabalho durante uma semana, falamos, vamos se dedicar até construir a casa. Começamos em uma segunda-feira pela manhã, terminamos no domingo à noite. Foi assim, intenso, todos os dias. Acordava 6 da manhã, ia pra favela, saía de lá anoitecendo, à noite já, aí voltava no outro dia 6 da manhã. Então foi uma rotina de 7 dias que... Foco total, assim, né? Isso aqui que a gente vai fazer. Tem que ter uma casa. E era um barraco que eles moravam, mas a gente foi lá e tirou o barraco. Aí, ou seja, tem que acabar, tem que senão acabar. não tem nada, né? O Exatamente. pouco Tá no que tinha zero. não tem. Não dá de voltar pra trás. Não dá. Não tem como. Aí depois que acabamos essa casa aí sentamos e falamos, nunca mais vamos construir casa. Mas Chega, alguém já deu, tinha pedido valeu, pra vocês já outra, valeu né? uma. E todo mundo em volta vendo esse movimento. Exatamente, a Pô, vamos chamar comunidade aqueles dois ali, ó, É. eles constroem casa em 7 A dias. comunidade inteirinha. Aí mais uma semana descansamos, aí já... Começou a outra. Aí surgiu a outra, falou, putz, e agora? A gente constrói pra essa outra família, uma mãe solo, com 3 crianças. E aí eu olhei pra Thalita, ela olhou pra mim, aí a gente falou, acho que tem mais um pouco de dinheiro na conta. Enfim, resumindo, a gente raspou o dinheiro que a gente tinha na conta para construir 3 casas para as 3 famílias. As 3 primeiras famílias que a gente ajudou. E aí não parou. E aí, desde 2014, a gente está construindo casas. Desde a primeira casa até agora, a gente mudou muito a tecnologia. A tecnologia é outra, a casa é outra, é um outro produto, é um outro negócio, é uma outra estrutura, uma outra operação. A gente hoje engaja milhares de voluntários. Hoje a gente tem uma base de 5 mil voluntários. Caraca. Que fazem parte disso. É só aqui em São Paulo? São Paulo interior. A gente está estruturando a operação agora para expandir para fora. Nós recebemos voluntários do Brasil inteiro. Até fora. Vem voluntário até dos Estados Unidos, de outros países. Como faz também. para se inscrever, para ser voluntário? Só para aproveitar esse momento, a gente Ecolar. vai falar para o pessoal Arroba entrar Ecolar. lá na Ecolar e aí pode se inscrever para ser voluntário e participar do Exatamente. projeto. Arroba Ecolar, Instagram, tá lá e aí tem os links lá que você pode acessar, ser voluntário. E sempre quando a gente tem a oportunidade de construir, né, ter alguma construção, a gente vai lá e convoca. Acaba muito rápido as inscrições. A gente abre assim, que, cara, questão de algumas horas já acaba as inscrições, porque é uma galera, a gente tem uma base muito grande de voluntários, muita gente. Que bom, né? Isso é muito legal. E é muito legal porque a gente se preocupa muito com o lance da inclusão. Estava falando de inclusão, né? Da diversidade nesse universo. Infelizmente a gente vive numa sociedade que nós mesmos construímos de muita segregação, né? Em vários espectros. E isso é muito triste. E a questão social é uma delas, né? Existe um preconceito, uma barreira muito grande nesse processo social, né? E isso é uma oportunidade da gente trazer as pessoas para conhecerem essa realidade, que não é aquela que passa na TV, que é uma outra realidade, que inclusive é a realidade que faz o Brasil ser o Brasil. Quem construiu o Detal aqui foi a galera da comunidade, tenho certeza disso. Quem construiu essa estrutura linda que a gente está vendo aqui e desfrutando, inclusive é mó lindo a gente ver uma galera do Haiti aqui desfrutando, né, da comunidade, desfrutando do evento. Então, você ter essa oportunidade de construir essa ponte onde as pessoas conhecem realidades diferentes e aí eles veem que o universo e a atmosfera da comunidade é uma atmosfera diversa e inclusiva. Né? Então você encontra um universo absurdo na comunidade, dos mais variados tipos de gente, né? E é muito louco porque você tem um aprendizado muito intenso na comunidade, que é o senso de comunidade. Que a gente vê que dentro da comunidade a gente vive essa segregação em termos de diversidade muito menor do que fora. Quando a gente
vem para as regiões mais privilegiadas da cidade, a gente vê que essa segregação em termos da diversidade, ela é muito mais profunda, muito mais intensa. Na comunidade, não que não exista, existe, mas ela acaba sendo um pouco menor, porque na comunidade tem essa beleza do senso da comunidade, não importa se você tem alguma necessidade ou deficiência física, não importa se você tem opção de gênero ou não importa, porque tem uma comunidade que convive ali muito tempo e tem estruturado aquele universo muito tempo. Então a convivência acaba sendo muito menos preconceituosa, existe muito menos barreiras. Então a gente acha que na verdade a gente vai ajudar essas pessoas e no fundo elas que nos ajudam. Eu ia falar exatamente isso. É muito louco, porque de tudo que você falou, assim, o projeto de vocês transforma a vida das pessoas, mas não só de quem está recebendo a casa, transforma a vida de todo mundo que está envolvido. Porque eu posso imaginar, assim, fiquei morrendo de vontade aqui de quem trabalha lá, né? Mesmo, ser voluntário, de ver tudo isso acontecendo. A troca, de você pegar uma casa e de ser ali, transformado por isso, né? Às vezes com uma estrutura precária, sem estrutura na verdade, e você conseguindo entregar realmente um lugar que vai se tornar a vida de um lar. uma família, mas também é isso, vivenciar esse senso de comunidade, Exatamente. vivenciar tudo que tá ali. E né? quantas casas já fizeram nesse tempo todo de Ecolar? Não tenho ideia, algumas dezenas. Caramba. Eu não tenho esse número aqui, mas algumas dezenas. Não só casa, a gente está construindo escola também. Escola também? Escola, a gente construiu 2 escolas já, centros comunitários, né? Centro de convivência. Hoje a gente ampliou bastante o nosso portfólio. Você tem? Não lembro, algumas dezenas. Não tenho na cabeça. Porque mudou muito o formato. Na pandemia também a gente reestruturou muito, mudamos mais ainda o formato das casas. A gente buscou trazer mais beleza ainda para as casas, além da sustentabilidade, além do conforto, além de tudo que a gente buscava, a questão estrutural, a gente partiu muito para o lado também estético. As pessoas, além de tudo, da dignidade, do conforto, térmico, acústico, de tudo que tem as casas que a gente entrega, também trazer uma ideia mais estética, mais bonita, mais para as pessoas se sentirem com mais prazer ainda de falar, eu tenho uma casa nova, Sim. uma casa nova. E como que aconteceu essa parceria de vocês com o Detal? Você falou de número, só com o Detal, em parceria com o Detal, a gente já construiu 21 casas nessa comunidade Haiti ali na Vila Prudente. Só nessa comunidade. E mais um centro comunitário que já foi entregue, né? Entrega essa semana. Essa semana foi entregue. Nessa parceria de vocês. Nessa parceria com o Detal, né? Detal, enfim, e os outros parceiros. E essa parceria surgiu muito legal, porque o Detal, eles estabeleceram uma parceria com a Gerando Falcões, e nós somos os principais parceiros da Gerando Falcões em termos de estratégia de construção de habitação dentro das comunidades. Foi quando eles chamaram a gente para a mesa. Falou, a gente está com um projeto assim, e aí vocês topam um desafio? Porque a comunidade Haiti, ela é muito diferente de todas as outras comunidades que já tinha participado, já tinha atuado. Porque ela é muito compacta, ela é muito beco, ela é uma comunidade verticalizada, tem casas de 5 andares. Ela é pequena, né? Ela é muito pequena. Eu já passei na frente. Já passou? Já passei na Tem que frente. entrar lá. E tá linda, tá linda. Depois que agora já tem algumas áreas transformadas, tá ficando mais linda. Então quando você entra, você tem que olhar para cima, porque ela é uma comunidade verticalizada. Você imagina. Então um desafio muito grande. Eles chamaram a gente para a mesa e falaram, tem esse desafio. Tem que ser casas de 2, de 3 andares. E aí a gente entrou com o nosso time e falou, e aí, vamos? E aí a gente topou, porque o que move a gente é desafios, né? Desde sempre. Falou, é um desafio que a gente nunca tinha feito. A gente já tinha feito um desafio muito semelhante, que era a construção da primeira escola que a gente teve, grandona, 2 andares e tal, todo o sistema construtivo. E aí foi a oportunidade de a gente iniciar esse novo projeto, quando eu falei, não, a gente tá junto, pô, vamos pra cima. Vocês não E aí- pararam em 2014, vai ser poxa, agora, né? Não, vai ser agora, agora. depois de muita coisa, enfim, agora não tinha condições. E aí tá sendo muito linda tá sendo, né? São 2 anos de projeto. Nessa comunidade, reestruturar toda uma comunidade não é fácil, porque tem que pensar em tudo isso, acessibilidade, isso é um dos Eu ia fazer pontos que a essa gente pergunta pensa mesmo, se muito. vocês já tiveram algumas experiências de construir casa para pessoa com deficiência. Ainda não. Nesse processo. Ainda não tivemos, mas a gente sempre se preocupa em dar acessibilidade nas casas que a gente constrói, as portas, os banheiros, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, entendeu? Quem pode usufruir dessa casa, né? Hoje é aquela família, mas nós não sabemos o que pode acontecer, então a casa não pode ser uma barreira, entendeu? A gente sempre se preocupa, assim, a porta de entrada tem que ter um
vão. Então a gente sempre estuda também a comunidade, né, para ver o que a comunidade oferece, para a gente tentar, na medida do possível, conseguir oferecer o que tem de melhor também. Porque a comunidade ela é muito peculiar, né? Ela é muito complexa. E cada uma é uma, né? Elas são únicas. É uma cultura. E uma dúvida, se uma empresa vê esse podcast aqui e quer, de certa forma, incentivar para que mais casas sejam construídas, como que funciona isso? Poxa, é só entrar em contato com nós. Entre em contato com o nosso time, pode entrar lá, @ecolar. A gente costuma dizer o Instagram, porque hoje em dia as pessoas estão muito mais nas redes sociais. É mais fácil de achar. Do que o site. A gente vai dar o site, as pessoas não entram mais no de site. vocês, da empresa, do projeto, né? Acompanhar. Isso, exatamente. Assim, eles vão conseguir ter muito mais acesso aos conteúdos e tal. Então pode entrar em contato com a gente, né, que é o nosso time, vai ter um papo, um time de parceria e tudo mais, para a gente fortalecer o máximo de comunidades e famílias possíveis, né? Mas é muito importante e muito legal também é que os nossos projetos são sustentáveis. A gente não falou isso, né? É verdade. Como que eles são sustentáveis? É isso que eu queria saber, os pilares aí da sustentabilidade. Todo o revestimento dos nossos projetos são feitos de chapas e telhas provenientes da reciclagem de embalagens plásticas laminadas. O que isso significa? Sabe a caixa longa-vida dos produtos que a gente... Ela entra num processo de reciclagem industrial que vira uma chapa ultra resistente para fazer os nossos projetos. Incrível. Sabe E ela também já é térmica, né? Ela é térmica, uma... exatamente. Tubo de pasta de dente, mesma coisa. Todas as embalagens com laminado, dá para fazer. Ou seja, por exemplo, numa casa, dependendo do tamanho, é em torno de 1 tonelada, 1,5 tonelada, até 2 toneladas de embalagens que certamente poluiriam o meio ambiente, se tornam convertidas uma casa. Nossa, incrível. O centro comunitário foram por volta de 5 toneladas. Esse centro comunitário no Haiti que entregamos esse ano 5 toneladas de resíduos sólidos. Que projeto incrível. E a gente tava até falando, pô, vamos levar a nossa galera lá do Acreditando pra, cara, fazer ali uma parceria, construir uma casa junto. Aqui já essa convocação do time Acreditando inteiro pra ir lá participar junto com o time da Ecolar pra transformar tudo isso. Demais, demais. Olha, é uma delícia esse vocês. Olha, que projeto lindo, assim, parabéns mesmo, toda admiração pelo que vocês fazem. Valeu. É emocionante mesmo de saber que tem pessoas assim, a gente fala assim, tanta coisa acontecendo hoje em dia no mundo que a gente fala, dá até um medo de sair de casa, mas parece que para cada coisa que dá medo a gente tem muita gente para encorajar e falar, olha quanta coisa linda que está sendo feita pelo próximo e que tem tudo a ver com a história de vocês. Obrigado por compartilhar a história de vocês também, né? Para que a gente pudesse entender também a criação de todo esse projeto. Então, assim... E é isso, né? Para as empresas cada vez mais incentivarem projetos como a de vocês, o Detal está fazendo isso aí. Então, quer dizer, última dúvida, vocês vão ficar trabalhando mais um ano depois desse evento para terminar de construir as 21 casas. O nosso tempo é mais curto, mas o projeto em si de reestruturação de toda a comunidade são 2 anos no total. Mas como os nossos processos são muito ágeis, então a gente vai acabar bem antes aí desse tempo. O evento termina, mas o trabalho não. Exatamente. É isso. Gente, muito obrigada mesmo. Imagina, a gente que agradece a oportunidade. E vocês que estão aí não conhecem ainda Acreditando Brasil e o pessoal da Ecolar, aproveitem agora para seguir, aparece lá no Instagram. Como é que fala, Thalita? Curte, comenta, compartilha. Isso, e empresas que possam e queiram apoiar, voluntários, por favor, conheçam a Ecolar. É isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Obrigado.